Vídeo 13. A criança como sujeito competente de direitos. Essas proposições curriculares orientam-se pela política educacional que vem sendo desenvolvida no município desde 1994 e assentam-se na emergência e evolução de uma democracia radical entendida no campo educacional como o direito da criança, do pré-adolescente, do adolescente, do jovem e o adulto em acesso e permanência à escola. Uma perspectiva de política educacional que torna para si a responsabilidade de efetivar nas práticas pedagógicas cotidianas o direito à educação, ao conhecimento, à cultura, às artes, à formação ética, ao respeito às diferenças, à valorização da diversidade, à efetivação da cidadania. Compreendendo que essa responsabilidade não é um benefício, mas uma devida resposta do poder público aos direitos que as crianças têm como seres humanos, a fim de garantir sua dignidade e seu desenvolvimento. Mas para que essa perspectiva concretize-se, superando o limite dos discursos, faz-se necessário que as práticas pedagógicas realizadas nas escolas e creches reconheçam de fato a criança como um sujeito competente. A criança é competente porque interroga com o mundo seus elementos, suas relações, busca compreendê-los, reelaborá-los, atribui significado a todo esse processo. Faz isso de maneira propositiva, ela não espera pela vida, mas vai ao encontro dela, quer conhecer, agir, realizar. Somente considerando as crianças como seres plenos em seu tempo, com capacidade de compreender o mundo ao seu próprio modo, atribuir significado, agir na vida a partir de sua compreensão, é que os professores e educadores poderão propor um trabalho pedagógico que favoreça e concretize sua cidadania e protagonismo. Considerar a criança como sujeito competente é reconhecer que ela traz consigo saberes, habilidades e competências como resultado das elaborações mentais que realizou a partir das diversas experiências que vivenciou desde o seu nascimento. Ter a criança como foco do trabalho pressupõe identificar os saberes, habilidades e competências de cada uma das crianças e de todas elas a fim de organizar intencionalmente experiências e atividades que proporcionarão o desenvolvimento e ampliação desses conhecimentos e habilidades que elas trazem para a instituição de educação infantil. Realizar um trabalho pedagógico que considere a criança como sujeito competente e que tenha foco no processo educativo é garantir na prática a efetivação de alguns dos seus direitos fundamentais. Os professores e educadores que compreendem as crianças como sujeitos competentes buscam, na vivência cotidiana, adotar uma postura efetiva de escuta, predispondo-se a entender como elas estão pensando, os conhecimentos que estão construindo, as hipóteses que estão elaborando. Realizar a escuta das crianças significa estar atento às suas diversas manifestações, significa observar, ter um olhar cuidadoso de quem busca compreender os processos de aprendizagem e descoberta que estão subjacentes a uma brincadeira, a uma pergunta, a um desentendimento. Escutar a criança significa planejar atividades que estejam relacionadas às suas investigações, às suas curiosidades mais imediatas, a processos de síntese e sistematização dos conhecimentos sobre os quais o grupo menor ou toda a turma esteja discutindo num determinado momento. Escutar as crianças significa propor, atentar a compreender o que elas querem dizer, significa crer no seu potencial, acreditar que suas falas, suas conclusões não são meros dizeres engraçadinhos, mas modelos mentais complexos que construíram a partir para compreender um fenômeno, um sentimento, uma inquietação e que em algum momento poderão ser vistos e ampliados. Escutar as crianças significa concretizar sua realidade de cidadãos, de sujeitos competentes que estão ativos na vida. Escutar as crianças implica em disponibilidade, pois escutá-las não é simplesmente exercitar a audição para com elas. Escutar as crianças é uma postura ética política dos professores e educadores que respeitam e as valorizam. A página 63, as intenções educativas do município e o desenvolvimento de habilidades. O documento pressupõe proposições curriculares para a educação infantil, compreende que a ação educativa deve buscar garantir o equilíbrio entre o necessário reconhecimento da criança real que se encontra em cada turma e a oferta de experiências escolares
que amplie seu repertório cultural e de conhecimentos, visando a superação do modelo excludente e simplificador que a sociedade atual presencia. Nesse sentido, propõe-se a organização do trabalho pedagógico através do desenvolvimento e ampliação de habilidades das crianças pautadas nas intenções educativas e para a educação básica do município de Belo Horizonte. A construção da autonomia do estudante, primeiro. A construção de conhecimentos que favoreçam a participação na vida social e interação ativa no meio físico e social, o segundo ponto. O tratamento da informação e expressão por meio das múltiplas linguagens e tecnologias. Para efetivar essas intenções educativas, proposições curriculares para a educação propõem o desenvolvimento de ampliação das habilidades das crianças que orientarão a seleção de organização dos conhecimentos, das experiências escolares, dos procedimentos, valores e atitudes que pretendam que sejam desenvolvidos por elas. O desenvolvimento e ou sua ampliação de habilidade e não o desenvolvimento ou memorização de uma lista de conteúdos foram apontados como meio pela qual as intencionalidades educativas do município, da instituição educativa, dos professores educadores e das próprias crianças serão concretizadas nas vivências escolares. A concepção que orienta a elaboração das proposições tem como pressuposto considerar as potencialidades do sujeito para construção, reconstrução, incrementação, reelaboração, interrelação, afirmação dos conhecimentos a fim de possibilitar a sua ampla compreensão de mundo, participação ativa em seu meio físico e social e a solução de situações na sua vida. Aspectos que se referem ao sujeito criança, visando assegurar o foco nela e não nos conteúdos. O termo habilidades é aqui empregado referindo a um conjunto de funções mentais que todo ser humano possui e desenvolve a partir do seu nascimento. Pode ser utilizado como sinônimo do termo capacidades, pois ambos são expressões das funções mentais ou funções cognitivas. Essas funções são desenvolvidas pela reorganização contínua do cérebro a partir de uma interação da criança com o mundo por meio de estímulos que lhe são oferecidos. Quando frequenta uma instituição educativa, os estímulos que a criança recebe são oferecidos na forma de estratégias pedagógicas. Habilidades incorporam, pois, diferentes e variadas vivências e o papel primordial da educação infantil é proporcionar para a criança que viva, experimente intensamente o mundo sendo criança, como criança, pois essa etapa da educação tem sentido e importância em si mesma, como espaço de vivência fundamental à formação humana e não de preparação para um futuro. Desde que nasce, cada criança entra em contato com o mundo e suas relações pessoais, recebendo uma série incontável de estímulos que irão suscitar sua ação e interação. Tudo o que acontece ao redor dela torna-se um estímulo a seu desenvolvimento e aprendizagens. Sons, movimentos, gestos, tons de voz, resposta do adulto e suas necessidades biológicas de sobrevivência, como a alimentação, aconchego, sono, higiene, carinho e tantos outros. A qualidade e a quantidade dos estímulos recebidos, assim como a qualidade da mediação que o adulto faz entre a criança e os estímulos do mundo, são definidores da maior ou da menor riqueza de experiências que ela vivencia. A partir dessas experiências, aprendizagens são elaboradas e reelaboradas no processo social e biológico.